Pergunta para um adolescente, é legal de transar sem camisinha? Ele vai dizer, não, transar sem camisinha é um problema, você pode pegar doença. Agora você pergunta assim, e você usa camisinha? Ele vai dizer, não. Quer dizer, provavelmente ele não vai dizer não, mas... Ele sabe os problemas. E tem conhecimento sobre isso, mas ele não consegue usar esse conhecimento para inibir o comportamento. Eu comecei a comer lá porque eu vi meu pai comendo. Exato. Eu disse, mas peraí, como é que ele consegue? Se ele consegue, e ele é forte, e ele é meu herói. Se ele consegue, peraí, se ele consegue... Então eu acho que sim, tem toda essa história com a alimentação, mas eu acho que tem uma coisa interessante aí, agora você está falando disso, porque eu acho que tem um momento, é interessante a adolescência para nós, né? A adolescência a gente marca a partir da puberdade e geralmente a gente associa essas transformações sexuais, né? Maturidade sexual. A maturidade sexual, né? As características sexuais secundárias, né? Mas diz aí pra galera, o que é característica sexual secundária? Os pelos, a desenvolvimento voz, além da sexualidade em si. Em outras partes do corpo. Isso. Então, a gente tem as características sexuais primárias, que são aquelas que estão presentes ao nascimento, e depois, na adolescência, a gente tem o desenvolvimento das características sexuais secundárias, né? Esse desenvolvimento, ele é organizado pelo cérebro, em especial pelo hipotálamo, né? A partir de 2 hormônios, a somatotrofina, o hormônio do crescimento, que depende de uma sinalização de um hormônio que está muito ligado à alimentação, que é a leptina, que é um hormônio liberado pelo tecido adiposo em função da quantidade de produção dos adipócitos. E daí ele sinaliza, de certa forma, a quantidade de reserva energética que a gente tem para entrar num processo de maturação, né? Então essa sinalização vai fazer com que também, em um determinado ponto, junto com o desenvolvimento de outras estruturas, principalmente do hipotálamo anterior, a gente comece a aumentar a liberação de hormônios sexuais e aí a gente vai ter a maturação dos folículos sexuais e com isso o aparecimento dessas características secundárias, né? Mas o cérebro, ele está numa revolução, é que a gente não vê o pelo crescer do cérebro. Mas ele está numa revolução enorme, né? Você tem uma revolução, principalmente nas estruturas mediais deles, que vão melhorando a concepção de autorreferência e criando aquilo que a gente vai chamando de identificação, ou seja, a criança começa a se tornar mais ativa na produção da sua identidade, ela começa a ter valores morais mais flexíveis, ela começa a negociar melhor esses valores, essas crenças socialmente, né? E isso é produto, efetivamente, desse desenvolvimento no nosso cérebro durante a adolescência, né? Ali por volta dos 10, 9 anos, o nosso córtex cerebral, ele atinge o volume máximo dele. Ou seja, a maior quantidade de neurônios que a gente tem, vamos ter aos 10 anos. A partir daí a gente começa uma poda neural e o desenvolvimento da mielina, que é, digamos assim, o isolamento... o rabinho do neurônio. O isolamento do fio do neurônio para fazer o impulso nervoso trafegar mais rápido, né? Então a gente tem um ajuste muito nessas estruturas do córtex pré-frontal ligados a esse processo que vai nos levar à autonomia. Então é uma época que, em geral, a gente já está com o pensamento abstrato bem desenvolvido, a gente tem uma capacidade maior de entender as relações de causa e consequência e lentamente a gente consegue também efetivamente um controle maior do nosso comportamento, certo? Isso vai depender de pessoa para pessoa. Tem uma margem aí de intervalo de anos, assim, né? Mas sabe, Fábio, que isso que tu me falou, tem alguns pontos aí que são bem importantes pra gente pensar sobre a alimentação e o desenvolvimento da personalidade, né? Então, assim, é o desenvolvimento da personalidade. Você começa a interpretar as coisas. Antes, você é sem consequência. Criança mesmo se joga dessa mesa ali de cabeça e se não tiver um colchão embaixo, caiu. Vai depender da criança, vai depender da idade. Mas assim, você vai construindo essa maturidade ali pra adolescência, você vai construindo as tuas referências de dizer sim ou não, de interpretar se aquilo, o nível do risco ou não e tal. Mais ou menos. Porque o que acontece? O cérebro não se desenvolve integralmente. Você vai ter o desenvolvimento de algumas regiões antes do que outras, certo? Então, por exemplo, a nossa capacidade de manipular a informação, ou seja, de ir lá buscar essa informação, organizar ela e falar dela, ela está muito, muito precoce, ela está funcionando. Agora, a nossa capacidade de usar essa informação no nosso comportamento, ela é
baixa ainda? Nessa idade ela vai estar muito ruim, porque nessa idade a criança, o adolescente vai ter um surto de tédio, né? Ele vai ter uma reorganização no sistema de recompensa dele, no estriado ventral, que vai criar um surto de tédio. Por quê? Porque o estriado ventral, nesse momento, ele tem uma alteração nos receptores dopaminérgicos e também nas conexões dopaminérgicas. Os receptores ficam um pouquinho mais sensíveis, mas recebem menos informação. Então, e daí não sente tanto prazer em todas as coisas. Ele está ávido por coisas que nutram aquilo ali, né? Então eu costumo dizer, se a gente tivesse uma criança aqui, ela estaria explorando aqui, estaria brincando com essa latinha, teria transformado alguma coisa, o adolescente vai estar assim. Entediado. Sim, certo? Por toda essa reestruturação das conexões do estriado ventral e da quantidade de receptores que a gente tem ali, a sensibilidade desses receptores. Então isso vai fazer com que o adolescente possa estar mais exposto ao risco e com menos de capacidade de avaliar o impacto desse risco, principalmente a longo prazo, né? E aí a gente tem todas essas consequências, por exemplo, ligadas a comportamentos perigosos. Uma tendência a repetir padrões, aí num fluxo. A fazer uma má avaliação das consequências para si mesmo. Você pergunta para um adolescente, é legal de transar sem camisinha? Ele vai dizer, não, transar sem camisinha é um problema, você pode pegar doença, né? Agora você perguntar assim, e você usa camisinha? Ele vai dizer, não. Quer dizer, provavelmente ele não vai dizer não, mas ele sabe por que não usa. Ele sabe os problemas. E sabe os problemas, ele tem conhecimento sobre isso, mas ele não consegue usar esse conhecimento para inibir o comportamento dele, não entra no cálculo, porque nesse momento a gente tem uma memória da ligação entre as estruturas corticais e as estruturas subcorticais. E essa ligação, de certa forma, vai melhorando ao longo da adolescência, até o final da adolescência, onde a gente começa, de certa forma, a ter um desenvolvimento das regiões corticais entre si. E aí, para o final da adolescência, provavelmente a gente tem uma melhora de um circuito que a gente chama de rede dorsal da atenção, que é uma rede que liga principalmente o córtex dorso lateral, córtex pré-frontal dorso lateral, com o córtex parietal posterior, principalmente do hemisfério esquerdo. E isso melhora a nossa memória operacional, melhora a nossa capacidade de controle inibitório a partir dessa relação de causa e consequência, né? E adicionalmente a isso, a própria experiência com o seu comportamento no dia a dia, né? Na medida em que as nossas respostas mais impulsivas começam a gerar prejuízos e é que a gente consegue fazer uma relação de longo prazo, esse conhecimento também às vezes vai moldando nossos circuitos, né? Sim, e fazendo então com que a gente... ter limites durante a adolescência gera uma memória para você interpretar depois e começar a entender, não, isso não vai dar coisa boa. Exatamente. Isso não vai acabar bem. Isso. O adolescente é um cara que ele não ouve, a maioria, né? A gente está aqui fazendo uma generalização, mas assim, muitos adolescentes não querem ouvir o que você tem a dizer, não querem a tua experiência, eles querem desenvolver a experiência deles, eles querem experimentar ali e tirar as conclusões deles, né? Esse conhecimento declarativo não é suficiente para eles. E aí, e isso é importante em certos aspectos. Óbvio, para nós envolve alguns riscos, mas é importante. Explorar é importante nessa fase. Para diversificação de comportamentos e para evolução cultural também. Sim. Né? Então tem essa questão. Mas eu estava falando tudo isso por causa da alimentação, né? Porque alguns adolescentes, já no início da adolescência, eles começam a apresentar uma variabilidade alimentar maior. E outros não. Outros vão manter aquele padrão alimentar por muito tempo, até a vida adulta.